A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Vou lembrar os amados ouvintes do YouTube que deixa seu joinha, isso é importante para nós também. Os comentários são essenciais, mas tecle lá naquele joinha, porque o YouTube entende que as pessoas estão gostando do programa. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais reflexão, de estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor, com muito carinho, vibrando na luz, na paz e no amor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos estudar instinto e inteligência. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando agora para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Fechemos nossos olhos, elevemos nossos corações de Jesus, sintonizamos com bons espíritos, procuremos aprender o Evangelho de Jesus e vivenciá-los a cada dia de nossa vida cotidiana e lugares que nós encontrarmos, sejamos luz, paz e amor. E assim seja, graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre instinto e inteligência. A compreensão dos conceitos instinto e instinto de conservação e de inteligência nos reporta necessariamente ao processo de evolução dos seres vivos. Se nós sabemos, os animais eles conservam aquele instinto de preservação da espécie, né? Nós ainda temos instinto, mas desenvolvemos a inteligência. Para o Espiritismo, a evolução biológica e espiritual representa um processo natural e contínuo, decorrente da lei do progresso. A lei do progresso, meus queridos irmãos, é uma lei divina. Então, querendo ou não, o homem vai progredir, nem que seja para isso da utilização da dor. Nesse sentido, os ensinos espíritas estão além dos atuais reconhecimentos científicos, os quais, por não considerarem a sobrevivência do espírito, focalizam seus estudos nos processos biológicos e fisiológicos. Infelizmente, ainda a ciência terrena, ela comete esse grave equívoco de estudar apenas desenvolvimento biológico e fisiológico, enquanto a doutrina espírita vai muito mais além, mostra a sobrevivência da alma e as vidas sucessivas. Em relação à evolução dos seres vivos, há, entretanto, uma significativa concordância entre o pensamento espírita e o pensamento científico. Os seguintes esclarecimentos de Allan Kardec, anunciados na Revista Espírita de 1868, são, em essência,
os mesmos que a ciência divulga atualmente. A escala dos seres é contínua. Antes de ser o que somos, passamos por todos os graus desta escala que estão abaixo de nós e continuaremos a subir os que estão acima. Porque ele concorda em parte com Charles Darwin, quando fala da evolução da espécie. Só que ele, Kardec, vai muito mais além no sentido da evolução também no mundo espiritual. Antes que o nosso cérebro fosse réptil, foi peixe, e foi peixe antes de ser mamífero. Hoje é um fato cientificamente demonstrado que a vida orgânica nem sempre existiu na Terra e que aí teve um começo. A geologia permite seguir o seu desenvolvimento gradual. Os primeiros seres do reino vegetal e do reino animal que então apareceram se devem ter formado sem procriação e pertencer às classes inferiores, como constam as observações geológicas. À medida que os elementos dispersos se reuniram, as primeiras combinações formaram corpos exclusivamente inorgânicos, isto é, pedras, águas, minerais de toda sorte. Se pararmos um pouco e pesquisarmos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós vamos encontrar a evolução da espécie e a formação do globo terrestre. Quando Jesus, com seus propósitos, veio aqui construir o nosso planeta, que se desprendeu da nebulosa solar, caindo no espaço e no tempo, juntamente com os construtores siderais, construíram o nosso globo. Primeiro, muito desértico, depois águas, pedras, e começou então a aparecer os primeiros seres vivos, que eram eles unicelulares, como as amebas, os batrárquios e tantos mais, para depois então chegar aos animais. Nós passamos pela pré-história e ninguém pode negar, porque a ciência já comprovou a existência através dos fósseis desses animais gigantescos. Porém, o homem não estava junto desses animais. Foi numa fase seguinte que começa a então surgir os hominídeos, passando por toda aquela escala evolutiva, como falei no programa anterior, um programa desse, os australopitecos africanos, o homem habilis, Neandertal, que era um homem bestializado, até chegar ao Homo sapiens. Portanto, milhões de anos para chegar à condição que nos encontramos hoje. Quando esses mesmos elementos se modificaram pela ação do fluido vital, que não é o princípio inteligente, formaram corpos dotados de vitalidade, de uma organização constante e regular, cada um na sua espécie. Ora, assim como a cristalização da matéria bruta não ocorre senão quando uma causa acidental vem opor-se ao arranjo simétrico das moléculas. Os corpos organizados se formam desde que circunstâncias favoráveis de temperatura, umidade, repouso ou movimento e uma espécie de fermentação permitam que as moléculas da matéria, vivificadas pelo fluido vital, se reúnam. E é importante destacar neste ponto que a ciência não aceita a ideia do fluido vital na forma como o Espiritismo ensina. Lembrando a todos mais uma vez que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Hoje estamos abordando um pouco mais da parte científica. É importante destacar nesse ponto. Existem também outras concordâncias entre o Espiritismo e a ciência, especialmente no que diz respeito à biodiversidade dos seres existentes no planeta. Allan Kardec nos esclarece dessa forma: os seres não procriados formam, pois, o primeiro escalão dos seres orgânicos. Quanto às espécies que se propagam por procriação, uma opinião que não é nova é que os primeiros tipos de cada espécie são o produto de uma modificação de espécie imediatamente inferior. Assim estabeleceu-se uma cadeia ininterrupta deste musgo e o líquen até o carvalho e depois a zoofita, o verme de terra e o ácaro até o homem.
Sem dúvida, entre verme da terra e o homem, se considerarem apenas os dois pontos extremos, há uma diferença que parece um abismo, mas quando se aproximam todos os elos intermediários, encontram-se uma filiação sem solução de continuidade. Então nós fomos criados simples e ignorantes, né? Destinados a uma perfeição, ainda que relativa, do átomo ao arcanjo. Então nós estamos destinados a nos tornarmos um dia seres angelicais. Essa é a destinação da Terra, né? Chegarmos à condição de espíritos crísticos, como Jesus já se apresentou para nós há mais de 2 milênios. Chegaremos a essa condição de espírito, então, espirituais ou angelicais. Essa é a nossa destinação. Foi assim que, em linhas gerais, em certo momento da caminhada evolutiva, surgiram o instinto de conservação e a inteligência nos seres vivos do planeta. E nessa encruzilhada evolutiva que percebemos as grandes divergências existentes ainda entre a ciência, que o considera a evolução como um processo de natureza exclusivamente biológica ou física. Já a doutrina espírita, que ensina que a evolução ocorre nos 2 planos da vida, no espiritual e no físico, resultante da ação do princípio inteligente. Então, meus queridos irmãos, essa evolução também se dá no plano espiritual. Instinto. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água, para a terra nutriente, que a força se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enrosquem em torno daquilo que lhe serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas, que são providos, os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com a exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais como o piscar das pálpebras, para modelar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. As inúmeras e repetidas experiências vivenciadas pelo princípio inteligente, em sua longa ascensão na escala evolutiva, ocorrida nos 2 planos da vida, favoreceram a aquisição de automatismo biológico necessário à expressão do instinto e da inteligência. Esses automatismos manifestam-se de forma precisa no momento apropriado, independentemente das interferências da razão. É assim que o bebê apresenta, desde o nascimento, inúmeros reflexos instintivos, tais como sucção, batimento das pálpebras, movimento rítmico e coordenado dos membros inferiores e superiores, choro, etc. Sendo assim, o instinto é inato atua a revelia da instrução, inexperiente e invariavelmente, e não realiza progresso algum. É em tudo a antítese da inteligência. Tanto mais notáveis são os fenômenos do instinto, quanto mais se afirmam inteiramente involuntário. Ou seja, meus irmãos, o instinto, ele se atende a determinados fins. Os animais, na sua proteção, na sua procura por alimentos. Os bebês, na sucção, para a sucção dos batimentos das pálpebras. O movimento instintivo vai atender a determinados fins. E à medida também que for desenvolvendo, esses instintos vão se determinando a inteligência
Desde a criança vai se evoluindo, vai melhorando. Instinto de conservação. O instinto de conservação é uma lei da natureza e diz respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racional em outros. O instinto de conservação existe nos animais e na espécie humana, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem indistintivamente, sem disso se perceberem. As manifestações primitivas do instinto de conservação são encontradas nos animais e no homem, principalmente quando este se encontra nas primeiras encarnações. Essa é a forma que Deus determina para garantir a sobrevivência e a perpetuação das espécies. Nas fases primárias, o instinto de conservação apresenta uma característica peculiar, o temor da morte. O medo da morte é tão marcante nos animais e no homem, pouco espiritualizado, que, ante uma ameaça iminente de risco de vida, eles reagem com agressividade, ferocidade mesmo, tentando defender a sua existência. No homem, o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis o lado providencial da questão. O homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Outra característica importante do instinto de conservação diz respeito ao atendimento das necessidades fisiológicas. Nos seres inferiores da criação, aqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e anseia para a vida. O temor da morte e o suprimento das necessidades fisiológicas representam, portanto, um efeito da sabedoria e da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e, finalmente, uma certeza apenas, atenuada por secreto apego à vida corporal. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, que esteja, embora na alma, a vida real. Aniquilado aquele tudo se lhe afigura perdido, desesperador. O instinto de preservação é inerente a todas as espécies, no homem como nos animais. No caso específico do homem, o temor também pela morte transforma, ele pode ficar mais feroz, mais usar de violência para a preservação da vida. Mas à medida que ele vai entendendo que a morte por corpo físico, nós continuamos na vida espiritual, esse temor tende a diminuir. Através do esclarecimento, do conhecimento, esse temor vai passando, vão se extinguindo. O homem sim terá condições de ter o seu contato aqui na Terra, de viver aqui na Terra, um trabalho, vai seguir o seu adiantamento e seguindo sua vida, tentando se melhorar, tentando buscar aí o equilíbrio no lado material com o lado espiritual e seguindo o seu processo de evolução moral e espiritual. A inteligência revela por atos voluntários refletidos
premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Os espíritos superiores nos esclarecem. A inteligência é um ato essencial do espírito. Sabemos, no entanto, que a inteligência não é um atributo exclusivo da espécie humana. Os animais também possuem inteligência, e despeito de ser uma inteligência rudimentar. Endossando essa afirmativa, os espíritos orientadores afirmam: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de gênios orgânicos, e lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem, de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Entretanto, existe uma grande diferença entre a inteligência animal e a inteligência humana. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Na verdade, é impossível negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com a circunstância. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de se satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto há aí progresso que lhe seja próprio. O ser humano é um animal dotado de razão ou inteligência, isto é, possui a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar e aprender. No entanto, observamos que nos espíritos imperfeitos, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetas seus sentimentos. Nos bons espíritos há a predominância do espírito sobre a matéria. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao seu grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Nos espíritos puros, não há nenhuma influência da matéria sobre eles. Possuem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O aluno agressivo e o professor paciente. Havia um aluno muito agressivo e inquieto naquela escola. Ele perturbava a classe e arrumava frequentes confusões com os colegas. Era insolente e desacatava todos. Parecia sentir prazer em perturbar. Onde ele estivesse, podia-se ter a certeza de alguma confusão. Repetia os mesmos erros com frequência. Parecia incorrigível. Os professores não suportavam mais sua presença. Chegaram a planejar expulsá-lo do colégio. Foi então que entrou em cena um professor que resolveu investir naquele jovem. Disseram que seria perda de tempo. Tratava-se de um caso perdido, sem solução. Mesmo não tendo o apoio de seus colegas, o professor começou a procurar o aluno nos intervalos das aulas para conversar. No início, era apenas um monólogo. Só o professor falava. Aos poucos, ele começou a envolver o jovem com suas próprias histórias de vida e com suas brincadeiras. De modo gradativo, os dois construíram uma ponte entre seus mundos. O professor descobriu que o pai do rapaz era alcoólatra e espancava o garoto e sua mãe. Compreendeu que, embora ele parecesse insensível, já tinha chorado muito. Entendeu que a agressividade que exteriorizava na escola era uma reação desesperada de quem pedia ajuda. Só que ninguém até então havia decifrado sua linguagem. Era mais fácil julgá-lo do que entendê-lo. Sua agressividade era um eco da violência que recebia. Era a manifestação da sua própria incapacidade de reverter a situação no lar. Ele não era réu, era vítima. Seu mundo emocional não tinha cores. Não lhe haviam dado o direito de brincar, de sorrir
e de ver a vida com confiança. Agora, estava quase perdendo também o direito de estudar, de ter a chance de progredir. Estava para ser expulso do colégio. A partir das conversas com o professor, o jovem se sentiu querido, apoiado e valorizado pela primeira vez na vida. De forma paciente, o professor passou a lhe educar as emoções. Em poucas semanas, todos estavam espantados com a mudança ocorrida. O rapaz revoltado começou a demonstrar respeito pelos outros. Abandonou sua agressividade e passou a ser afetivo. Cresceu e tornou-se um aluno extraordinário. Tudo isso porque alguém não desistiu dele. Professores ou pais, todos queremos educar jovens dóceis e receptivos. Queremos ver brotar diante de nossos olhos as sementes que semeamos. No entanto, aparecem jovens que nos desapontam, que testam nossa qualidade de educadores. Temos filhos complicados que testam a grandeza do nosso amor. Surgem alunos insuportáveis que provam nossa capacidade de humanismo como mestres. Se pertencermos ao rol dos pais brilhantes e professores fascinantes, não desistiremos dos jovens, mesmo que eles causem frustração e não nos deem o retorno imediatamente esperado. Paciência é o segredo. A educação do afeto é a meta. Os alunos que mais decepcionam hoje poderão ser aqueles que mais alegrias nos trarão no futuro. Basta investir tempo e dedicação a eles. Pensemos nisso. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos, Senhor, a vossa proteção e misericórdia para as nossas dores, nossos sofrimentos, para que tenhamos mais esperança em dias melhores. Sabemos que o planeta passa por uma provação dura, no sentido de acerto, uma vez que estamos entrando na regeneração. Esse período muito conturbado, ainda com guerras, com discussões de ideias aqui no nosso país, mas que possamos, Senhor, nos apegarmos ao Seu Evangelho, que é uma bênção de luz para todos nós. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes. Tenhamos esse momento de estudo, de elevação moral, espiritual, que possamos aprender o Evangelho de Jesus e vivenciá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou o Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.